o Netanyahu foi autorizado, Ari? Gabinete de Segurança de Netanyahu aprova o plano para assumir o controle total de Gaza. A Alemanha suspende envio de armas para Israel. Pois não, Socorro. Um aliado antigo, né, Alemanha? Pois é, Amadeu, os militares de Israel estão se preparando para assumir o controle total da cidade de Gaza, que é uma cidade que fica no norte da faixa, com aproximadamente, isso antes da guerra, 1 milhão de habitantes. Essa seria a primeira fase de uma tomada total da faixa de Gaza. O plano do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, entre outras coisas, ele diz que quando acabar a guerra, ele quer estabelecer um governo civil em Gaza. Ele diz que tem que ser um governo sem o Hamas e sem a participação da autoridade palestina. O governo de Israel ainda não informou quando vai acontecer essa tomada total, quando vai começar essa operação, não informou também se a população vai precisar ser deslocada. Não oficialmente, o que a gente sabe é que não oficialmente, mas quase certo, é que os moradores da cidade de Gaza vão ter que deixar a cidade e tem um prazo até o dia 7 de outubro, que é justamente quando completa 2 anos da guerra. E aí começaria essa ofensiva terrestre. Israel, que já controla 75% de Gaza. Esses 25% que faltam são justamente a cidade de Gaza e os campos de refugiados. E o exército de Israel não vai nessa região, não vai nesses 25%, porque eles acreditam que nesses 25% estão os reféns que ainda estão vivos em poder dos terroristas. E é justamente nessa região em que está concentrando atualmente a maior população de Gaza. Antes dessa aprovação do plano, o primeiro-ministro de Israel deu uma entrevista a um canal americano e ele confirmou que o plano é controlar toda a faixa de Gaza. Mas ele disse, não queremos manter Gaza. Israel não quer manter Gaza. Ele disse que depois ele entregaria o controle de Gaza para forças árabes. E agora há pouco ele disse que não vai controlar Gaza. Ele vai libertar Gaza dos terroristas do Hamas. O chefe das Forças Armadas de Israel é contra essa decisão. A gente já falou aqui, Eyal Zamir teria tido uma séria discussão no gabinete de defesa sobre o plano. Ele levantou vários problemas, o risco para os reféns, os soldados que estão exaustos em uma guerra que já dura quase 2 anos e também o deslocamento de milhares de pessoas que fazem ainda mais essa crise humanitária em Gaza. Mas agora há pouco, eu acho que foi voto vencido, ele informou que vai cumprir o plano de Israel, do governo de Israel, da melhor forma possível. Mas muita gente critica o chefe das Forças Armadas, a família dos reféns, porque diz que essa operação vai colocar em risco os que ainda estão vivos. A oposição de Israel diz que vai ser um desastre acima de desastre. A Alemanha, que já anunciou que vai parar de exportar armas para Israel, armas que podem ser usadas em Gaza. Lembrando que Israel é o segundo maior fornecedor de armas para Israel. A Alemanha é o segundo maior, só perde para os Estados Unidos. E o vice-presidente dos Estados Unidos, disse o seguinte, olha, Estados Unidos tem desacordos com Israel nas estratégias, mas estamos alinhados nos objetivos. Amadeu. É mais uma insanidade aí do Netanyahu que vai acontecer por cima de pau e pedra. É ele mantendo essa guerra, mantendo o inimigo externo ali para se manter no poder internamente, Ari. E vai provocar uma carnificina maior ainda do que a que nós já assistimos, a que o mundo assiste, entre estarrecido e inerte, né? Porque medidas mais duras já poderiam ter sido tomadas. Mais de 60 mil mortos, a maioria esmagadora civis, crianças, idosos e doentes. E com a tomada total do território, obviamente que esse número vai crescer exponencialmente. Para além disso, vai aumentar o antissemitismo no mundo. Toda vez que Israel invade durante longo tempo uma faixa territorial ali próximo,
nasce um novo movimento terrorista. Isso aconteceu no Líbano, com o Hezbollah, foi assim que o Hezbollah surgiu. Então ela termina estimulando, ali termina sendo um ninho para novos movimentos diante da revolta, terminam nascendo, jovens sendo recrutados para esse movimento. É um processo perde-perde, inaceitável. É uma situação que, infelizmente, o Netanyahu, ele é um homem-bomba sem controle ali no Oriente Médio, fazendo e desfazendo, sempre contando com a anuência dos Estados Unidos, sempre contando com a anuência dos Estados Unidos, apesar aí das reclamações de praxe da ONU, dos países, mas nada que seja um empecilho, uma coisa firme contra o senhor da guerra. Vamos tratar agora do Trump, ou falar em outro autoritário, é Trump, não é, Socorro? Trump que